Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Manuela Prado, estou aqui hoje para tratar com vocês a nossa revisão final do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul para o cargo de auditor de controle externo em arquitetura. Como vocês já sabem, a gente está trabalhando essa revisão final de véspera aqui para o concurso. Já tivemos a parte 1, né, que foi com o Valdinei, e vamos dar sequência aqui com a parte 2, que vai ser comigo, onde a gente vai tratar mais alguns temas, né, que a gente aposta, né, que vão cair na prova. Mas antes de tudo, gente, eu queria pedir a vocês para se inscreverem no canal do Organiza Concurso no YouTube, também ativar o sininho para receber as nossas notificações, tá certo? E deixar o seu like, para que a gente possa saber que você está gostando aqui da experiência e produzir cada vez mais conteúdos aqui de qualidade para o nosso canal, tá certo? Estou muito feliz com o convite da Organiza em participar desse momento, né? Em poder ajudar e trazer um pouco aqui da minha experiência, da minha bagagem como concurseira, né? E professora também, além de arquiteta. Eu sou, né, concursada na prefeitura aqui de João Pessoa, na Paraíba, e também atuo como professora na Escola Técnica Estadual aqui da Paraíba para os cursos de design de interiores e edificações. Então, aí tem uma certa experiência, né, em sala de aula, em didática, e quero passar para vocês aqui, nesse momento, o máximo de tranquilidade, o máximo de conteúdo que a gente conseguir, né? Lembrando, gente, que esse aulão aqui são apostas, né? A gente parte do princípio que vocês já estudaram, né, para o concurso, se prepararam, né? O projeto de nomeação aí teve 15 semanas, né? E aí a gente parte do princípio que agora é o momento de revisar, de tentar absorver aqueles conteúdos de última hora, coringas, né, que a gente acha que vão cair, tá certo? Também a gente quer deixar claro aqui para você que essa aula não serve só para você que vai fazer esse concurso do Tribunal de Contas, né, domingo que vem, mas serve para você que está estudando para outros concursos da Banca Sebrasp, serve para você que está estudando para concursos da área de arquitetura, porque são assuntos muito específicos e as bancas acabam meio que se repetindo, né? É muito comum a gente pegar questões que abordam exatamente o mesmo tópico daquele assunto e são de bancas diferentes, então serve para você também. E serve para você que está iniciando, né, nesse ramo, né, de concursos, para entender melhor como funcionam as provas, os conteúdos e o que é que está sendo tendência agora para o ano de 2025. Então, sem mais delongas, né, a gente vai dar início aqui, tá certo? Como vocês já sabem, a gente organizou essa revisão final em 4 partes. Então, a gente está agora na parte 2, tá? Comigo, né? Vocês já tiveram a parte 1 com o Valdinei, né? E a parte 3 vai ser com o Tiago Luiz e 4 com a professora Raquel Moraes, também que é uma grande amiga, né, grande parceira. Quem nos acompanha sabe que a gente já fez alguns projetos juntas e sempre tem dado muito certo, graças a Deus, né? Então, agora, mais uma vez, estamos, né, unidas, por intermédio do Organiza. Então, gente, com o Valdinei, vocês já viram alguns assuntos, vocês viram lá a teoria da história da arquitetura, vocês viram patrimônio, né? Eu vi que ele trouxe muitas questões, trazendo, né, as obras do Rio Grande do Sul, né, os arquitetos atuantes, os destaques, né? Muito importante isso, tá? Porque as bancas, elas costumam trazer essa regionalidade nas provas, certo? Não necessariamente na cidade que ocorre a prova, mas até no estado, na região mesmo. Aqui pelo Nordeste, já fiz muitas provas que fiz em Natal e cobrou alguma obra de um arquiteto de Salvador, mas sempre assim, perto do Nordeste ou de Pernambuco. E aí é importante terem esse conhecimento, certo? Além de acessibilidade também, que é um tópico, né, coringa, cai em todos os concursos, né? Além de ser importante também para a vida profissional do arquiteto. Vocês viram também, né? É, projeto urbano, né, topografia, enfim. O Valdinei perpassou aí alguns assuntos bem importantes. E hoje eu estou aqui para dar sequência, né, continuidade com vocês. Vamos falar um pouco de representação e métodos de desenho, né? AutoCAD, tecnologia BIM, tá certo? Sustentabilidade urbana, também que está em alta, né? A sustentabilidade, ela está
sendo foco, né, não só das provas de concurso, mas das atuações profissionais, de vários segmentos, não só da arquitetura, né, está sendo o foco, porque está em alta, né, essa questão sustentável, eficiência energética, né, essa transformação em energias limpas, a gente está precisando de fato, né, por questões, né, da própria natureza, né, mudanças climáticas, se atentar a esse detalhe. Além disso, vamos falar um pouco de projetos de arquitetura para edifícios, né? As representações, né, gráficas, como é que a gente isso vem sendo abordado, né, nas provas. Ergonomia, né, que é a adaptação do homem ao trabalho, né? A ergonomia ela está presente na nossa vida também. A gente sentado em pé trabalhando ou estudando, fazendo qualquer outra atividade. Conforto ambiental, onde a gente vai dar ênfase à parte de conforto térmico, porque é a mais recorrente em provas de concurso de arquitetura, tá? De maneira geral, não só na Sebrasp, também na FGV, outras bancas, tá? A parte acústica e a parte luminosa geralmente cai com menos recorrência. Então, a gente vai dar ênfase na parte térmica, certo? Aí, para fechar, nós vamos falar de legislação profissional, vamos falar da nossa lei do CAL, né, que é a Lei 12.378, lá de 2010, que instituiu, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e trouxe as atribuições do arquiteto, trouxe o Código de Ética, trouxe as sanções, as, né, penalidades, enfim. E a gente vai falar um pouquinho dela e também da Resolução 21, lá de 2012, que também trouxe algumas informações relevantes e importantes. Certo, gente? Então, a gente vai começar aqui, né? Na sequência, vamos ter aula com o Tiago Luiz, né? Trazendo alguns temas mais voltados para a engenharia, né? Cálculo, orçamento. E para fechar nossa revisão aí para vocês, vamos ter a professora Raquel, trazendo a parte de licitações e contratos, e também concessão, permissão e parceria público-privada, né? A Raquel está focada mais nessa área, né, de controle, de legislação, está bem por dentro. Tenho certeza que vai agregar bastante para vocês aí nessa reta final, o conhecimento dela aí que ela tem para partilhar com vocês, tá certo? Então, dando continuidade, a gente vai fazer da mesma forma que Valdinei já passou para vocês, tá? Então, a gente tem uma organização de fazer uma parte pública, né, que a gente chama de revisão pública, e uma outra parte da revisão secreta, que ela é exclusiva para os assinantes da Organiza, né, na plataforma do cursinho, certo? Então, nessa primeira parte, né, pública, eu vou tratar com vocês a representação gráfica, né, e as técnicas de desenho, as NBRs que trazem essas normas, essas convenções. Vamos falar um pouco de AutoCAD, certo? Apesar de a gente estar tendo essa transição para o BIM, mas ainda despenca em prova de concurso o percentual de questões, mesmo em 2025, de questões que abordam o AutoCAD, questões que abordam o BIM, ainda não está equilibrado, né? A gente ainda tem uma recorrência muito grande do AutoCAD, as bancas demoram, né, a se atualizar também, e, além de tudo, ainda é bastante usado, né? Lá no meu trabalho mesmo, a gente usa mais AutoCAD. É uma resistência, né? Uma questão assim de tempo, de tecnologia também para isso ser adaptado. Vamos falar um pouco de projetos de arquitetura para edifícios também, né? Vamos abordar aí as NBRs de representação de projetos, né? Que é a 16636. E vamos falar também um pouco de tecnologia BIM, né? Onde a gente vai trazer aí o que é que tem de mais atual e moderno e o que é que está sendo mais cobrado hoje em dia nas provas de concurso, tá, gente? Vale salientar, em primeira mão, para vocês, que a Sebrasp, ela é uma banca conteudista, mas ela é também bastante interpretativa. Então, nem sempre você vai ter aquelas questões ao pé da letra, de apenas, né, memorizar um conceito e ir lá e responder. Ela traz muitas situações de questões interdisciplinares, né, abordando mais de um tema, e traz também situações onde você precisa interpretar. Então, é bastante cansativo, né, precisa de muita atenção, né. As questões de certo e errado, elas têm uma desvantagem, porque se você tiver com dúvida e errar, você perde o ponto de outra que você acertou.
Então, é preciso ter estratégia também, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre alguns macetes, alguns truques que as bancas usam também para tentar enganar o candidato, né? E para fazer você errar. Né? A banca, ela é sua inimiga nessa sua aprovação, tá? Lembre-se sempre disso. Então, gente, começando aqui, a gente selecionou alguns temas, né? Não tem como a gente passar, né, por tudo, né? Como eu já falei para vocês, nós iríamos passar dias gravando aulas aqui. Eu gosto de brincar muito assim. Quando eu comecei a estudar para o concurso de arquitetura, eu teve um dia que eu sentei assim, eu tive uma sensação que eu ia ter que fazer uma outra graduação de 5 anos para poder estar preparada, né? Eu falo sempre isso brincando. E aí, com o tempo, eu fui vendo que é impossível você estudar tudo, você tem que fazer apostas, e aí confiar na sua intuição também, né? E pedir a Deus aí um pouco de oração, né? Quem acredita em Deus, para que as coisas se encaminhem de acordo com o que você estudou, né? Então, diante disso, a gente selecionou aqui essas duas NBRs, tá? A NBR 16861, né? E a NBR 6492, que ela é obrigatória, né? O guia de bolso aí do arquiteto. É obrigatório você saber ela de ponta cabeça. Tá, gente? Na NBR 16861-2020, a gente tem o quê? Requisitos para representação de linhas e escrita, certo? Então, a gente vai abordar com vocês aqui dois tópicos que a gente julgou mais importantes, né? Que são as larguras das linhas, que cai bastante em prova, e os tipos de linhas e onde elas são usadas também, que são bastante cobradas, tá? Então, primeiramente, vale salientar que essa NBR, ela substituiu, né, duas NBRs bem antigas que a gente tinha, que era 8402 e 8403, que tinham aí para lá de 20 anos, quase 30 anos, e aí trouxe algumas atualizações, tá, gente? Então, as espessuras das linhas também já caiu bastante em prova. Então, você precisa memorizar, tá? Que ela vai de 0,13 a 2 milímetros, certo? E aí, elas têm uma relação, né, de largura, onde elas têm a estreita, a larga e a extra larga, certo? E essa relação sempre vai ser 1:2:4, né? Para ficar mais fácil de memorizar e entender, eu sempre gosto de pensar assim, né? Uma é o dobro da outra. Então, eu tenho a estreita lá que é 0,13, a larga vai ser o dobro, né? 0,25, né? Era para ser 0,26, mas a gente abstrai aí esse arredondamento. E a extra larga vai ser 0,50, que é justamente o dobro de 0,25, certo? Então, a gente tem essa relação de 1:2:4, certo? E uma informação importante que eu coloquei aqui, frisei, porque já caiu em prova, eu já vi mais de uma prova essa informação, de que essa largura de linha 0,13 e 0,18, que são as mais fininhas, elas não podem ser usadas, né, quando o desenho se destinar a reproduções ou impressões que necessitem de redução. Por quê, né? Eu também gosto, gente, minha metodologia de aprendizado, não só de ensino, mas de aprendizado, é compreender aquilo que eu estou estudando e não apenas tentar decorar. Porque quando eu tento memorizar, vai chegar um momento que a memória vai falhar, né? Às vezes a gente não dorme direito, enfim, né? Está em algum momento assim, passando por alguma dificuldade e a memória vai falhar. Então, o que você aprende, você não esquece, né? O que você decora, você pode esquecer. Então, por que que essas duas espessuras de linha, elas não são recomendadas quando a gente pensa em redução? Porque elas são fininhas, né? Então, às vezes, quando você vai reduzir o desenho, pode ficar ilegível, pode ficar apagado, né? Então, não são recomendadas nesse caso de redução, certo? E aí a gente tem aqui, né, uma sequência, né, de grupos de linhas, né, e a largura de cada uma, né? Lembre sempre dessa relação de 1:2:4, que é a estreita, larga e extra larga, certo? E também aqui tem várias informações importantes, né, da gente interpretar essa tabela. Mas a gente lembrar também que ele dá uma quarta coluna, onde ele fala da recomendação de largura de linha para símbolos gráficos, né? Para que de fato fique legível. Então, você pode ver que sempre ele coloca que é uma espessura maior do que a recomendada, né? Para que fique legível, para que você consiga trabalhar o seu projeto de forma eficiente, certo? Então, diante disso, a gente tem uma tabelinha, que é a tabela 6, que vai trazer os tipos de linha. Gente,
Só lembrando que essa NBR ela é de 2020, certo? Aí a gente vai fazer um contraponto aqui dela com a NBR 6492, que é atualizada 2021, né? Um ano depois. A ABNT, ela tem uma tendência, tá, gente? Eu percebo muito isso, de quando ela vai atualizando as normas, elas tentam convergir entre elas, né? As normas que se conversam. Por exemplo, a gente tinha a grande dissonância, né, entre a NBR 9050, que é a de acessibilidade, e a NBR 9077, que era de prevenção de incêndio, que era lá de 2001. Então, a gente tinha, por exemplo, divergência de informação entre os lances de escada, né? Que a NBR 9050 dava um valor e a NBR 9077 dava outro valor. E agora, com a atualização, né, da 9077, que é bem recente, ela padronizou isso. Então, a ABNT ela tem esse entendimento de que normas divergentes elas precisam convergir. Então, o que é que acontece? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque essa tabela aqui, ela é muito parecida com a tabela da 6492, que eu vou passar para vocês aqui, e a gente vai fazer algumas análises, certo? Então, o que é que essa tabela vai dizer aqui para a gente, tá? Voltando aqui para a outra. Ela vai dizer qual é a linha, né? A denominação da linha. Então, eu tenho linha contínua extra larga, linha contínua larga, linha contínua estreita. Veja que da linha contínua eu tenho três tipos, porque eu tenho aquelas três referências, né? Larga, extra larga e estreita. E aí ela vai dizer a aplicação geral de cada uma dessas linhas, certo? Então, a linha contínua estreita, né, que é a mais usada, é bom a gente decorar, tá? Então, ela vai ser usada para achuras, linhas de cota e de extensão, né? Linhas de limites em detalhes, linhas de centro curtas, linhas de interseção imaginária, linhas de referência de chamada, tá, gente? Então, linha de chamada, linha de cota, achura, a gente sempre vai fazer linha estreita, certo? Linha contínua à mão, por exemplo, é um exemplo de uma linha que não vai ter na tabela lá da 6492, vai ter nessa. E por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque às vezes a banca ela não traz no enunciado da questão qual é a fonte, né? E aí, caso seja uma norma que tenha informações divergentes, né, você pode cair numa casca de banana. Por isso que eu estou falando isso, né, sobre essa questão das normas elas convergirem nas informações, é importante, certo? Aí a gente tem aqui a linha contínua em zigue-zague estreita, né? Veja que aqui ela tem três aplicações. Na 16861, ela é aplicada para linha de interrupção, limites de encurtamentos ou vistas, limites de vistas parciais ou interrompidas, cortes e seções, né? É aquela linha que a gente usa quando a gente quer fazer uma interrupção de um corte, quando é um edifício muito alto que a gente quer interromper, porque são vários pavimentos tipo, né, repetidos. Então, a gente passa essa linha do zigue-zague para dizer que vai dar continuidade e encurtar o desenho, certo? Agora, vejam ela na 6492, certo? Vou passar aqui. Ela já está dizendo o quê? Que ela é usada para limites de vistas ou cortes parciais interrompidos. Eu tenho uma utilização com apenas uma informação, onde na outra eu tinha três, né? Então, vejam, né? Apesar de serem convergentes, mas ainda tem algumas coisas diferentes, tá? Se bem que aqui a gente vai usar para a mesma coisa, né? Limite de vistas ou cortes parciais. Mas lá na outra, eu também tinha a linha de interrupção e linha de encurtamento ou vistas, né? Então, vale dar uma observada nisso, certo? Algumas outras linhas, não tem uma e não tem na outra, certo? Quais são as que eu ressaltaria aqui, tá? A linha traço longo, né? E ponto duplo, certo? Que ela é usada em contornos não visíveis de partes situadas na frente do plano de corte, tá? Então, quando eu tenho linhas que estão atrás do plano de corte ou que são arestas não visíveis, lembra que é tracejada, tá? Quando eu tenho, né, contornos não visíveis que tem parte situada na frente do plano de corte, não é tracejada, é linha, traço longo e ponto duplo larga, certo? E também lembrar que a linha, né, de traço e dois pontos é usada para cortes, tá, gente? Não é a tracejada, certo? E aí a gente precisa, né, dar uma olhada nessa tabela, porque, de fato, são várias e várias aplicações, tá? Aqui já tem a tabela da 6492, e que a gente precisa saber
essas aplicações, né? Para que a gente não caia em casca de banana na prova, tá, gente? Então, a tracejada, basicamente, né, são arestas não visíveis, tá? E essa traço dois pontos estreita, né, que eu falei, né, é para memorizar. Traço dois pontos, traço longo e ponto duplo, né, que é para contorno não visíveis de partes situadas na frente do plano de corte. E essa daqui, que é a traço dois pontos estreita, que ela é usada para várias coisas, tá? Então, ela é usada para projeções, né? De balanço marquise, tá? Então, projeção de marquise é traço e dois pontos estreita, não é tracejada, tá? Porque às vezes a gente quer levar a prática, né, da profissão para a prova, e às vezes a gente faz coisas na prática, né? Eu já vi muito projeto que a gente usa a linha tracejada para indicar marquise, para indicar balanço, mas na norma ela disse que é traço e dois pontos, tá, gente? Isso já caiu numa prova e eu errei, por isso que eu nunca mais esqueci, né? Porque é igual a gente, quando a gente bate o carro, por exemplo, a gente fica com trauma ali, nunca mais a gente faz aquele determinado movimento ou passa naquele determinado local, que fica com trauma. Errar uma questão de uma prova causa um trauma também aí para o resto da vida, tá? E também lembrar que na 649 de 2021, ela trouxe que essa linha de traço e ponto extra larga, ela vai ser usada na extremidade dos cortes, né? E na mudança de direção do plano de corte. Também já caiu em prova isso, tá? E aí vejo que só tem essa aplicação, né? Na prova, não lembro qual era a banca, mas tinha uma figurinha e tinha perguntando para que servia essa linha. E era essa aplicação, certo? Então, vale a pena dar uma olhadinha nessa nomenclatura. Aí, eu trouxe para vocês aqui uma questão de 2022, aqui, da Fundação da Universidade de Brasília. E no enunciado ele fala, né? Segundo a NBR 16861, né, que descreve os tipos de linha e suas aplicações. A linha contínua zigue-zague estreita representa, né, linha de interrupção, linha de limites de encurtamentos ou vistas, linhas de vistas, limites de vistas, perdão, parciais ou interrompidas, cortes e seções, né? Então, ele trouxe lá bem copiadinho, né, da tabelinha, e tá correto, certo? Mas aí, se ele não tivesse dito que era da NBR 16861 e você tivesse memorizado a da 6492, lá não tinha essas três aplicações, só tinha uma. Você poderia pensar que estava falso, né? Por isso que é importante ter esse conhecimento, tá? Mas, Manuela, se a banca não citar qual é a fonte e tiver informação divergente e eu errar, você pode tentar o recurso, né? Você pode dizer que a banca não citou a fonte e você se atrapalhou, que é um recurso super embasado, inclusive, para ser anulado. Mas, né, a gente não pode contar, uma coisa que eu aprendi na vida, que a gente não pode contar com a anulação de banca. Porque eu já vi banca anular questão porque tinha erro de português, mesmo sendo questão de arquitetura e que não prejudicava o entendimento. E já vi questão não anular coisas absurdas que estavam na cara, que, por exemplo, questões que tinham alternativas repetidas. Enfim, então não dá para confiar na sorte de uma anulação, tá? Então a gente tem que tentar prever aí o comportamento da banca e se antecipar. E aí eu trouxe mais uma questão, tá? Agora foi 2023, né? Do Tribunal de Justiça lá do Espírito Santo. E nessa questão a gente tem o seguinte, né? Aqui ele já fala que é de acordo com a 6492. Vejam. Então ele fala: as linhas tracejadas são utilizadas para representar objetos que estão além do plano do desenho, ao passo que as linhas de projeção formadas por traço e dois pontos são utilizadas para representar projeções importantes, como pavimentos superiores, marquises e balanços. Veja, eu acabei de falar isso, né? Às vezes a gente pode querer trazer a prática, né, da profissão e achar que tudo é com linha tracejada, mas não é, tá? Lembrar que a linha traço dois pontos ela é muito utilizada, ela tem várias aplicações. E aí é bom dar uma memorizada nisso aí, da tabela da 6492, tá? Então, gente, passando aqui essas duas questões, né? A gente vai entrar agora na 6492 de fato, né? A gente tinha feito uma analogia, né? A 16861 ela vai trazer algumas outras informações, além dessas que eu trouxe, né? Vai trazer sobre a escrita, né? A altura das letras, né? O ângulo.
Mas, como eu disse, a gente não tinha como englobar tudo, a gente trouxe algumas apostas, sempre mapeando pelas questões mais recentes da Sebrasp, tá, gente? Porque também a gente não pode pegar um lapso temporal muito, um leque muito aberto, porque a banca ela muda muito o perfil de acordo com o tempo, né? A própria evolução do estudo, da tecnologia, enfim. Então, a gente tenta trazer aqui algumas apostas. E agora a gente vai falar da 6492, né? Que é a documentação técnica para projetos arquitetônicos e urbanísticos. Então, é uma NBR de bolso, né? Que todo arquiteto deve ler, independentemente se é para fazer concurso ou não, porque ela vai trazer toda, né, o beabá da documentação técnica, né? E ela vai ser complementada pela NBR 16636, que a gente vai ver ainda hoje também. Tá? Então, a gente dividiu aqui em definições e símbolos, né? A documentos gráficos e escritos e achuras, tá, gente? A Sebrasp, a gente, pelas questões que a gente mapeou, que a gente mapeou muitas questões, provas de 2006 para cá, tá, gente? Quase 20 anos de provas. Ela não tem um padrão de cobrar achuras, tá? Ela não cobra muito achura, ela cobra mais a parte de definições mesmo e a documentação técnica necessária para cada etapa. Mas, né, vai que, né, as outras bancas cobram, né, as achuras tiveram modificações, porque a norma foi atualizada em 2021, então tem gente, né, que, assim como eu, estuda para concurso há mais tempo do que isso, e às vezes a gente fica com aquela informação da norma antiga e não quer, né, trazer para a nova, mas a gente tem que atualizar. Então, eu trouxe porque achei importante a gente dar uma revisada, certo? Então, gente, temos definições. A gente não vai aqui falar todos, né? Porque a norma é grande. O que é que eu fiz aqui para vocês, para a gente fazer nessa revisão final? Eu peguei alguns termos que são semelhantes e que podem confundir o candidato, e que as bancas fazem isso. A Sebrasp não é diferente, né? Não é todo mundo, mas ela é igual a todo mundo. Então, eu trouxe algumas questões aqui que podem se confundir umas com as outras, tá? Então, vamos lá. Primeiro, cota de nível acabado, né? Que símbolo NA. É a cota de nível que considera a espessura do revestimento, né? Então, é o nível acabado, é onde, de fato, terminou ali. Não vou aplicar mais nada por cima. Já fiz o contrapiso, o reboco, coloquei o piso, não vou aplicar mais nada por cima. Então, aquela cota ali, né, de nível, vai ser a cota final, de nível acabado. Já a cota de nível em osso, né, é a cota que não considera a espessura do revestimento. Inclusive, já caiu em prova também isso, certo? Então, a cota de nível em osso, ela não considera a espessura do revestimento. Então, se eu estou lá num nível que eu vou ter 2 centímetros entre contrapiso e placa cerâmica, ela não considera esses 2 centímetros, ela vai considerar lá na laje mesmo, né? Em osso, né? A gente faz analogia também do osso humano, né? Que a gente tem por cima do osso, né? A gordura, a pele, e aí a gente tem um nível mais alto, né? Então, tenta fazer essa analogia também aí para não esquecer, né? E aí eu trouxe essas 3 aqui definições também, que é elevação, vista e fachada, certo? É muito comum, né? A gente chama elevação de vista, vista de elevação, mas existe diferença, e a banca pode trazer isso, né? Primeiro que a elevação, para fins, né, de nomenclatura, ela trata da parte arquitetônica. Então, é a representação gráfica em projeção vertical ortogonal dos planos internos, tá? Então, lembra que a elevação é plano interno, certo? E a vista, né, já vai trazer para o plano urbanístico, é a representação gráfica em projeção vertical ortogonal de um conjunto urbano e seus componentes, tá? Então, é do conjunto urbano, não é da parte interna da edificação, certo? E a fachada, né, como vocês já sabem, é a representação gráfica, né, por meio de projeção vertical ortogonal de cada um dos lados, né, dos planos externos da edificação. Então, fachada não é só a frontal, né? É cada plano externo. Então, se é uma edificação que ela tem, né, frente, né, posterior, né, dos laterais ou mais, dependendo do ângulo, cada um vai ser uma fachada. Qualquer plano externo é fachada, tá? E o que é que eu botei aqui de informação da fachada, para você lembrar, porque também já caiu em prova, né? E como parece ser algo que não é comum, que a gente não usa na prática, a gente acaba achando que é falso, mas os cortes, eles podem ser marcados na fachada, tá?
Então, se eu fiz lá um corte longitudinal, e no longitudinal eu marquei o transversal, e eu fizer a fachada dele, eu posso deixar lá a marcação do corte, não precisa apagar, tá? Então, a norma fala que é correto fazer isso, tá? Não fala que deve, mas fala que podem, tá? Se falar também que deve, se cair na prova lá, os cortes devem obrigatoriamente estar marcados nas fachadas, também não tá verdadeiro, porque pode, né? É possibilidade. Pode ou não pode. Então, é lembrar disso, certo? Trouxe também a diferença de legenda e carimbo, tá? Então, a legenda, gente, por quê? Porque isso também confunde, né? Tem gente que chama de legenda, tem gente que chama de carimbo, mas o que a gente chama de carimbo, né? É aquele selo, etiqueta, né? Que sempre fica lá no canto inferior direito, que a NBR 16752 veio padronizar também, tá? Tem 18 centímetros, certo? E aí fica lá, né? É o espaço, né? Destinado à identificação e às informações referentes ao conteúdo de cada folha, certo? E a legenda é a listagem de símbolos e outras formas de sinalização acompanhados de seus significados, dos itens a serem identificados nos desenhos e dos conteúdos da documentação do projeto, certo? Então, a legenda, ela é aquele quadrinho lá que vai explicar o que é cada símbolo, o que é cada elemento, tá? E o carimbo é esse selo que fica lá do lado direito da prancha, né, em cada folha, certo? Aí nós temos esses dois conceitos aqui que são campeões também de provas, né, e são bastante confundidos, que é a planta de implantação e a de situação, certo? A de implantação, né, a gente vai fazer o seguinte, né, eu não vou ler todo o conceito aqui, mas eu vou tentar explicar para vocês. A implantação, o que é que acontece? É a planta que ela vai situar, vai identificar onde a edificação está construída no lote, né? Mostrando os recuos, né? As dimensões da edificação, né? E aí que também vai trazer as dimensões de terreno, recuos, né? Projeção das coberturas e áreas permeáveis, certo? Então, ela vai pegar aquela edificação e vai localizar ela, implantar no lote, certo? Essa é a implantação. Já a situação, ela tem a função de situar o lote com relação ao entorno, né? Das áreas vizinhas, ou terrenos vizinhos, né? As quadras e logradouros. É tanto que a gente precisa colocar na situação, né? O nome das quadras, o número das quadras, perdão, e o nome dos logradouros, né? Para você situar ali onde é que está aquela construção, certo? Então, são informações super importantes, mas que são diferentes. Lembra disso, tá? A implantação a gente vai locar a edificação dentro do lote, tá? E a situação, ela vai pegar aquele lote e situar em relação ao entorno onde ele se encontra, tá? Então, as duas têm essas funções aí diferentes e que podem ser confundidas, tá? Aí, uma questãozinha aqui para a gente treinar, né? 2023 também, Prefeitura Municipal de São Cristóvão, né? Lá no Sergipe. O documento gráfico que compreende a localização, olha só, e as dimensões da edificação, conjunto edificado ou dos espaços não edificados do edifício isolado no lote ou na área de intervenção, indicando em escala compatível as dimensões de terreno, recuos, projeção de cobertura, né, e áreas pavimentadas e impermeáveis é denominado o quê? A gente acabou de ver, né? E aqui a banca foi tão boazinha que ela nem colocou, né, as duas, ela só colocou a implantação. Então, a gente acabou de ver que era planta de implantação, certo? A Sebrasp aí foi uma mãe aí nessa questão, viu? Mas não esperem muito, não, porque na maioria das vezes ela é madrasta, ela não é mãe, tá? Então, dando continuidade, gente, a gente vai falar um pouco agora dos símbolos, tá? Os símbolos também têm bastante recorrência, especialmente, né, o símbolo de indicação de corte. Quem é concurseiro aí com mais bagagem, né, deve lembrar que na NBR, né, antiga, né, de 1994, antes da atualização, a gente tinha uma diferença nessa marcação dos cortes. A gente tinha em cima, né, o número da folha embaixo do desenho. E nos detalhes invertia. Era em cima desenho, embaixo folha. O que acontece? A atualização veio para dar uma padronizada nisso, né, e melhorar a nossa vida, que a gente fica com menos coisas para memorizar, né? Então, agora, por padrão, nós temos o número do desenho sempre em cima e o da prancha embaixo, certo? E aí,
vai ter, como eu disse a vocês, olha lá, né? A linha traço ponto extra larga, né? Ela vai estar sempre na pontinha, que é a indicação de corte, certo? Nós temos também o diâmetro, né? Para colocar essa indicação, tá? Não é qualquer tamanho, certo? Então, também é importante memorizar, já caiu em prova também isso, certo? Aqui nós temos também, né, indicação de acessos, né, que é com a setinha. Então, a setinha tem dizendo a altura, tem dizendo o ângulo que tem que ser a inclinação da seta, tá? O norte, a gente tem o norte verdadeiro, norte magnético e norte de projeto. Então, tem também essas convenções aí para serem usadas. E nós temos também a indicação de linha de chamada, né? Que sempre vai ser com um ângulo de 45 graus. Não é de qualquer jeito também, certo? E, por fim, nós temos indicação de inclinação em coberturas, tá, gente? Lembrando que a inclinação é em porcentagem. Essa imagenzinha que eu botei aqui para vocês, eu dei o printzinho lá da norma, tá? Não foi da minha cabeça. Então, essa inclinação, ela é em porcentagem, tá? Esse aqui que tem 45 graus é para mostrar a inclinação do triângulo, né? Da lateral do triângulo, ele tem que estar a 45 graus da horizontal. Mas ela não é indicação da inclinação da coberta, tá? Cuidado para não confundirem. Por quê? Porque a CESP veio para confundir você. Olha mesmo que questão sutil essa, tá? Então, ele fala que ele pede para você, né? Julgar a alternativa, onde ele fala, na representação de um telhado, o declive da cobertura é indicado pela inclinação em ângulo no sentido do fluxo das águas, conforme os elementos simbólicos no desenho a seguir. Então, aqui a gente tem, ó, uma figurinha, né, de um telhadinho, né, com várias águas, e nós temos lá, dentro, se você prestar atenção, do telhadinho tem 25 graus, tá? Essa bolinha representa grau. E aqui do lado a gente tem, né, inclinação em ângulo, né, e tem lá XX e a bolinha de grau. O resto está tudo correto, né? Então, se você olha essa questão de forma superficial, de forma rápida, você erra, porque você vai achar que está certo, só que está errado, gente. Por quê? Porque não é em ângulo, a inclinação é em porcentagem. Então, olha mesmo que coisa sutil, né? Está tudo certinho, tudo desenhado certinho, mas apagaram lá a porcentagem do telhadinho e também colocaram aqui na setinha que era em ângulo, mas na verdade é em porcentagem. Então, esse era o erro da questão, tá? Então, lembra que a inclinação da coberta sempre vai ser em porcentagem. Dando sequência, a gente vai falar sobre os documentos gráficos e documentos escritos, tá, gente? Então, a NBR 6492, assim como a NBR 16636 também, ela traz essa diferenciação, né? Então, cada etapa, cada fase vai ter que ter documentos gráficos e escritos, né? E aí vão ser destrinchados em cada fase, tá? Então, quais são os documentos gráficos, tá, gente? Desenhos, tá? E esses desenhos, eles podem ser o quê? Né? Croquis, né? Que é um desenho mais livre, você não precisa fazer com instrumento, né? Um esboço, na verdade. Plantas, cortes, elevações, fachadas, detalhes e perspectivas. Então, isso aí é o que se enquadra na categoria desenho, de acordo com a NBR 6492, certo? Além de desenhos, nós temos fotos, imagens, esquemas, diagramas e histogramas, tá? E para quem não sabe o que é um histograma, é um gráficozinho, né? Depois vocês dão um Google aí para ver o que é. Mas por que é importante frisar isso? Porque às vezes a gente não sabe o que é e a gente se depara com isso numa questão e a gente acha que a banca inventou, né? Tirou aquilo ali de vozes da minha cabeça. Mas, na verdade, existe, tá? Então, uma dica que eu dou também, que eu fiz muito isso, é quando eu pegava uma informação que eu achava estranha, eu dizia, não, isso não faz sentido, não conheço. Eu grifava, botava no post-it alguma coisa para eu lembrar que aquilo ali era verdadeiro, para não achar que era uma pegadinha da banca e achar que é falso, tá? E os documentos escritos, gente, a banca é muito genérica, né? Parece aquela pessoa que criou essa atualização que o WhatsApp manda o contato e não manda o número junto, né? Super inteligente, só que não. Aí a norma diz o seguinte: quaisquer peças nas quais o conteúdo principal seja apresentado de forma textual ou numérica é um documento escrito, né? Então, de forma genérica mesmo, aí é isso aí a definição, certo? Aí trouxe mais uma questão aqui da Sebrasp 2022, né? Lá da FUB, né? De Brasília, novamente, tá?
E aí ela fala, a NBR 6492, ela estabelece duas categorias de documentos técnicos, gráficos, né, como os croquis, plantas, cortes, elevações, fachadas, detalhes, perspectivas, fotos e imagens, esquemas, diagramas e histogramas. Tá vendo o histograma aí? Se você não soubesse, você ia dizer que era uma pegadinha, podia pensar que era falso. E os escritos cujo conteúdo é apresentado de forma textual ou numérica. Então, gente, perfeitinha aí, redondinha essa questão. Super certa, tá? Mas vale observar esses termos aí que a gente não conhece bem para não cair em pegadinha. Porque se você não conhecesse, você ia pensar que poderia estar esse histograma no meio aí da situação sem necessidade, né? E aí poderia pensar que era falso. Gente, a NBR 6492 também ela traz uma pequena diferenciação em relação a 16636 com relação às etapas, né, do projeto arquitetônico, certo? Então, ela vai trazer lá, né, o levantamento de dados para o projeto arquitetônico, programa de necessidades para o projeto arquitetônico, estudo de viabilidade para o projeto arquitetônico, estudo preliminar, anteprojeto, projeto para licenciamento, projeto executivo e o as-built, né, que é a documentação como construído. O que é que está faltando aí, que vocês perceberam, em relação à NBR 16636, né? E está faltando que ele não cita nada dos projetos complementares, né? Nem do estudo preliminar, nem do anteprojeto dos complementares. Mas por quê? Porque a norma ela vai falar do projeto arquitetônico, né? Então, o complementar ele vai ser feito por outras especialidades, né? Não quer dizer que não exista, né? Existe essa fase. Mas quem vai abordar isso é a NBR 16636, não essa, tá? O que é que essa traz para a gente de diferente, de novidade? É o projeto urbanístico, tá, gente? Então, no projeto urbanístico, ele vai ter também algumas etapas, né, que estão descritas aqui, tá? Vale a pena vocês darem uma olhadinha nesse quadro comparativo, porque algumas fases não tem um, não tem o outro, né? E está sendo cada vez mais cobrada essa parte 3, né? Essa parte do projeto urbanístico aí da norma, certo? Então, tem aí a sequência das atividades, tá? E as achuras, né, como eu falei para vocês, ela despenca em provas, apesar de não despencar muito na Sebrasp, né? Mas ela pode vir agora e aterrissar lá, né? Então, a gente vai estar preparado aqui para não cair nenhuma pegadinha. Então, as achuras, né? Tem essa imagenzinha lá que é justamente uma expansão de um galpão, então fica bem didático para entender. Gente, a alvenaria existente é a mais escura, tá? Então, você pode memorizar de que forma? Se é algo que já está construído, né? Tá lá todo pintadinho, porque já está construído, né? Já está lá no lugar. Eu não vou precisar tirar, né? Tá lá no lugar, certo? Quando eu vou precisar demolir, né? O que acontece? Ele tá lá como um fantasminha, vou lá ser demolido, então já tá lá todo branco sem achura, certo? Memoriza isso, né? Que é como se ele tivesse já querendo ir embora. Já sabe que vai ser demolido, já tá fazendo a egípcia, né? Então, o que não tem achura é a demolir, tá? E aí nós temos algumas coisas aqui, ó. Quando é para construir em alvenaria, né? Aí vai ter essa legenda, né, com traços, né, na diagonal. Quando é em concreto, né, a construir, vai ter aquele símbolozinho do concreto, né, chapiscadinho, só que vai ser pintado, tá? A construir. E o existente, ele vai ter só o chapiscadinho do concreto. Então, vale a pena memorizar isso daí, tá certo? Dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouco das achuras, né, dos elementos. Vamos falar um pouco da achura dos elementos, certo? Então, nós temos aqui a achura de terra, aterro, talude, né, mármore e granito em vista, mármore e granito em corte, concreto em vista, tá, gente? Veja que o mármore e granito em corte é a mesma coisa do aterro, tá? Mas é claro que dependendo do contexto, né? Você não, por exemplo, um aterro, você vai, quando você vai fazer um projeto que tem um aterro, nunca vai ser junto de um lugar que tem uma bancada de mármore, né? Então, geralmente vai por exclusão, né? Você vai saber que aquilo ali é de fato o aterro ou de fato é o mármore em corte, né? Até porque o mármore, quando eu tenho ele em corte, eu vou ter alguma outra prancha que vai mostrar ele em vista, né? E ele em vista ele é totalmente diferente, ele tem aqueles veiozinhos, né, do mármore.
Outra diferenciação aqui também é da argamassa e do concreto em corte, porque é muito parecido, tá, gente? Qual é a diferença? Esse granuladozinho da argamassa ele é menorzinho que o do concreto, tá? Na convenção, tá? E aí nós temos aí o isolante termoacústico, né? O aço em corte, né? Também. Borracha vinil neoprene mastique, madeira compensado de madeira e cimento de piso. Então, vale a pena dar uma olhadinha aí nessas achuras e nessas diferenças aqui, tá? Eu friso essa diferença da argamassa para o concreto em corte e essa questão aqui da alvenaria a demolir existente e a construir, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui e vamos falar agora um pouquinho sobre AutoCAD. Então, gente, o AutoCAD, como eu falei para vocês, né? Apesar de estar cada vez mais na tendência da gente substituir pelo BIM, né? Não só o Revit, mas ArchiCAD e outros softwares aí BIM. O AutoCAD, ele, além de ser muito utilizado, ele também é muito cobrado em prova de concurso, tá? Então, é tudo uma questão de migração, né? Tem um tempo, né, de migração. Eu acredito que daqui, no máximo, a uns 2 anos, a gente vai estar com essa tendência de ter muito mais questões do BIM. É tanto que vocês vão ver, né, que a gente vai falar um pouco disso. Mas, por enquanto, a gente ainda tem muita questão de AutoCAD, certo? Então, vamos falar aqui, eu selecionei 2 tópicos, layers e comandos e atalhos, tá? Primeiro, gente, vamos entender que o AutoCAD ele se organiza através de camadas, que a gente chama de layers, né? Porque é em inglês a interface do AutoCAD, né? Engraçado que a interface dele em português, quando você aprende a trabalhar com atalho, você não consegue nem mexer, né? Mesmo que você não fale inglês, mas você não consegue trabalhar no AutoCAD em português, porque vira costume. Então, as camadas elas servem para organizar o desenho, facilitar as alterações, né? Onde eu posso agrupar objetos, né, por função. Por exemplo, eu posso criar a camada, né, de paredes, portas, as layers, né, e controlar a exibição e propriedades dessas camadas com eficiência, tá? Lembrando que essas camadas, elas nada mais são do que linhas que a gente cria e convenciona que ali vai ser uma parede, ali vai ser uma janela, mas ela não tem parâmetro, ela não é um desenho, né, com inteligência como o BIM, apenas é um desenho, é uma prancheta eletrônica. A gente costuma dizer que o AutoCAD é uma prancheta eletrônica, né? Onde a gente constrói linhas e a gente vai dizendo que cada linha tem sua função. O que eu trouxe também aqui para vocês é a diferença entre congelar ou desligar uma camada, tá? Se vocês entrarem lá naquela Layer Properties, né? Aquela janelinha, vocês vão ver que tem lá, né, a luzinha, né, a lâmpada e o solzinho, certo? Que é frozen, né? Frozen, não sou boa no inglês não, viu, gente? Não reparem. Então, qual é a diferença, tá, gente? Basicamente, né, o congelamento, ele vai remover completamente a camada do processamento do desenho, né? Então, vai acelerar o desempenho do computador. E enquanto que o desligamento, né, que é a luzinha, ele apenas vai ocultar a exibição. Então, se você não sabia disso, né, o seu computador não está muito para lá, né, de rápido, e você trabalha muito com AutoCAD ainda, prefira sempre usar o congelamento, né? O congelamento é aquele, né, solzinho que vira um floquinho de neve quando a gente aperta nele. Porque vai acelerar o desempenho, né? Diminuir o consumo aí da memória do seu computador, certo? Então, além de estudar para o concurso, a gente aprende aqui um pouco sobre a prática também da profissão. Aí, a Sebrasp 2025, gente, eu falei para vocês, tá? Mesmo a gente tendo essa tendência do BIM, ainda é muito cobrado. Então, é importante, principalmente os mais jovens, né? Eu acho que os recém-formados, os arquitetos aí da geração Z, não sabem nem o que é AutoCAD direito, né? Deve ter entrado direto no Revit, mas aí na hora da prova, né? Precisa saber pelo menos a teoria. Então, gente, aqui ele fala: camadas no AutoCAD permitem a visualização organizada de vários elementos da arquitetura, tais como portas, janelas e paredes, né? Então, a gente acabou de ver isso aí. Permite sim, tá correto. Porém, ele não parametriza, né? Ele não tem parâmetros, né, de a gente dizer que aquela porta ela tem feita de tal material, ela tem tantas medidas diferentes. A gente vai desenhar um bloco lá de uma porta, e se a gente quiser fazer outro de outro tamanho, a gente tem que criar outro bloco, né? Não esqueçam disso. Aí, uma outra diferença aqui, comando line e X-line, tá, gente?
olha só, o line, né, o comando mais básico que tem do AutoCAD, né, a gente vai criar uma série de segmentos de linha de forma contínua, certo? Então, cada pedacinho, vai, por exemplo, vai do 1 para o 2 é um pedaço, do 2 para o 3 é outro. Então, cada pedacinho, ele pode ser separadamente editado ou deletado, enfim, né? E já o comando Xline, ele vai criar uma linha de construção de tamanho infinito, tá? Então, eu tenho alguns prompts, né? Algumas opções dentro do comando, que são horizontal, vertical, ponto e ângulo. Então, dependendo do que eu queira, né? Eu posso criar uma linha infinita em ângulo, posso criar na horizontal, na vertical, né? Ou através de um ponto, enfim, tem lá as opções. E geralmente, né, esse tipo de linha X-Line a gente usa como referência para fazer alguma outra coisa, né? E depois a gente vai lá dar o trim, né, e apaga o que sobra, certo? Aí olha o que a Sebrasp trouxe em 2025, certo? Do Ministério Público Estadual do Ceará. Esse ano, tá, gente? No que se refere aos tipos de representação do projeto de arquitetura, julgue os itens. A função line do programa AutoCAD cria retas ou curvas de tamanho infinito. Primeiro que o line não cria curva, né? O máximo que ele pode fazer é você juntar duas linhas e criar um chanfrado na ponta, né? Mas também não vai ser através do comando line, já vai ser outro comando, tá? E muito menos, né, de tamanho finito. Tamanho finito é o X-Line, ok? Olha só, é uma questão basicamente simples, né? Mas é como eu disse, né? A geração, né, mais recente, que não tem a vivência tão grande com o AutoCAD, né? Poderia não saber. Por isso que é importante. Gente, teclas de atalho, né? É necessário, né, você praticar. Não adianta, isso não é algo que se ensina, é algo que você vai aprendendo na prática, né? Nós temos as teclas de função, né, que é do F1 ao F12. Nós temos por padrão, né, as teclas do teclado, as letras, né? Cada uma está correspondente a uma função, mas você pode alterar isso dentro do seu AutoCAD também, né? Ela vem com um padrão, mas você pode alterar. Então, geralmente, Q é save, né? O E é apagar, né? Erase é borracha. O P, né, que é o pan, é a mãozinha, né? O Z é o zoom, né, para aumentar, diminuir o zoom. O X é explodir, tá? O X eu uso bastante, né? Tô eu e Xuxa fazendo X. E aí tem o fillet, né, que é justamente para você fazer essa concordância de arcos, enfim. Tem vários outros aí que são atalhos. Mas, além desses atalhos de teclado, a gente tem os atalhos, né, que é através da função Ctrl, né? Então, é importante vocês também, pelo menos, saberem os principais. Então, Ctrl N vai criar um novo desenho, Ctrl S vai salvar, Ctrl Shift S vai salvar o desenho com outro nome, tá? Ctrl O abre um desenho. Gente, o AutoCAD, assim como outros programas, eles têm base a linguagem, né, inglesa. Então, a maioria desses atalhos, eles são em inglês, se você for parar para pensar, né? Ctrl O abre o desenho, o O vem de quê? De open, né? Abrir. Ctrl Shift C, copia um objeto para a área de transferência com um ponto base especificado. Tá? Importante, é interessante isso. Ctrl Shift V, cola o objeto como um bloco, né? Então, se você copiar um objeto e apertar Ctrl Shift V e não apertar Ctrl V, ele vai criar um bloco, certo? Ctrl Z desfaz, né, a última ação, acho que não só no AutoCAD, mas em outros programas também. Ctrl Y refaz a última ação. E Ctrl Shift Y, né, alterna o modo de snap do objeto, né, somente no AutoCAD, certo? Porque a gente tem o snap, né, e tem o snap ao objeto 3D, né, que ele vai fazer outra função aí de acordo com os sólidos, né? Nós temos também os atalhos, né, de função, né? Então, também é importante memorizar, tá? Do F1 ao F12, né? Cada um tem sua função. Os mais famosos são o F8, que é o ortogonal, né? E o F3, que é o snap, é o objeto que a gente precisa ligar para poder selecionar o objeto através do centro, da tangente, do endpoint, enfim. E uma informação que eu trouxe para vocês aqui, gente, é sobre o F8 e F10, tá? Porque isso caiu numa prova, certo? Não foi da Sebrasp, eu até nem trouxe a questão, mas eu trouxe a informação, né? Que é mais importante que a questão. Então, caiu na prova um textinho lá falando que o F8 e o F10 são mutuamente exclusivos, tá? O F8, gente, ele é
a gente liga o orto, né? Quando o F8 está ligado, a gente só consegue mover objetos, né? Ortogonais, a gente não consegue jogar para qualquer ponto da tela, né? Ele vai só reto, ou para frente, ou para trás, ou para o lado. E o F10, ele vai, né, ativar o rastreamento polar, né? Então, eu consigo trabalhar com linhas, fazer alguma coisa em ângulos específicos. Quando eu ligo o F8, automaticamente eu desligo o F10, porque eles são, só anda reto e o outro só anda em ângulo. Então, eles são altamente antagonistas, né? Exclusivos, tá? Então, memoriza isso, porque talvez a gente não consegue raciocinar isso quando a gente trabalha na prática, né? A gente não entende isso, que quando desliga um, liga o outro e vice-versa. Eu mesmo, quando eu vi a questão, fiquei na dúvida, achando que era falsa, mas na verdade é verdadeira, certo? Aí aqui tem uma questão de 2023, que foi da Prefeitura de São Cristóvão, que ele fala o seguinte, né? No AutoCAD, por padrão, o atalho Ctrl+S significa o quê, né? Tem até uma máxima, né, do AutoCAD, né, para quem é usuário mais antigo, que diz assim, que é Deus no céu e Ctrl+S na terra, né? Porque o Ctrl+S vai salvar o arquivo em edição, né? Abrir a caixa de plotagem no AutoCAD, gente, é Ctrl+P, não só no AutoCAD, mas como em vários outros softwares, né? A gente trabalha Ctrl+P lá, que é print, imprimir. Abrir o novo desenho, né? É Ctrl+N, que vem de new, né? E abrir um arquivo que já existe, é open, né? Ctrl+O. Então, decora aí pelo menos essa sequência de controls, porque possa ser que caia, né? E dando continuidade, a gente vai falar um pouco agora sobre projetos de arquitetura, né? Dando foco na NBR 16636, né? Porque ela é bastante extensa e tem bastante informação para a gente trabalhar. Então, gente, o primeiro conceito que eu trouxe, né? O primeiro conceito, que é da parte 1, tá? Lembrando que a 16636, ela tem 3 ou 4 partes, tá? E a parte 3, que fala de projetos paisagísticos, ela está bem, urbanístico paisagístico está bem recorrente, certo? A CESP ainda não trouxe na Sebrasp, mas aí possa ser que caia em outras provas, né? Eu estou trazendo para vocês aí a informação que vale a pena ler a parte 3, tá? Para aqui no momento da revisão, a gente vai focar na 1 e na 2, mais especificamente na 2, né? Porque é a que mais cai, que vai falar das fases, né, do projeto. Mas aqui, a primeira informação que eu trouxe para vocês, tá? O projeto de arquitetura, ele é a parte central do projeto completo da edificação. Então, o projeto arquitetônico, ele vai guiar todos os outros projetos estruturais, né? Elétricos, né? Enfim, de climatização. Por quê? Porque ele é a raiz, né? Ele é o centro, tá? E tem que lembrar que esses projetos, eles são desenvolvidos por meio de uma abordagem evolutiva. Como assim? Eles vão avançando de fase, né? Igual um jogo. Então, a gente inicia, né, com croquis, estudo preliminar, programa de necessidade, e depois a gente vai amadurecendo o projeto até chegar no projeto completo, que é o final, né? E essa abordagem evolutiva, ela é caracterizada por etapas e fases, né, que são organizadas em sequência pré-determinada. Por que eu grifei isso? Vocês vão entender por que eu grifei isso, tá? Mas é uma sequência, tá, gente? Eu não posso começar do final e voltar para o começo. Tem que seguir uma lógica, né? De forma a atender aos requisitos a serem considerados dentro da fase do projeto, que está situada dentro do contexto produtivo das fases do empreendimento, sejam públicos ou privados, edificações ou espaços abertos, tá? Lembrando que a arquitetura não é só espaço fechado, né? Existe arquitetura no espaço aberto também. E aí eu trouxe alguns termos, a mesma situação que eu fiz lá com a NBR 16861, né? Eu trouxe alguns que eles são meio que parecidos, que podem ser que confundam o candidato, né? Então, gente, eu trouxe os mesmos conceitos, né? Fazendo analogia aos que podem ser confundidos uns com os outros, para a gente poder trabalhar, tá? Então, assessoria e assistência, tá, gente? Assessoria é uma atividade, né, que envolve a prestação de serviço profissional legalmente habilitado. Lembrando, né, que a diferença de profissional habilitado e capacitado também é importante que vocês saibam, né? O profissional habilitado é aquele que detém o registro, né, para exercer determinada profissão. E o capacitado, ele
é aquele que ele tem o conhecimento, fez algum tipo de curso, mas ele sempre que está sendo supervisionado por um profissional habilitado, certo? E aí, ó, a assessoria ela visa o auxílio técnico para a elaboração de projeto ou execução de obra e serviço. Então, a atividade que ela vai buscar dar o auxílio técnico, né? Uma assessoria. E a assistência, ela é uma atividade que envolve a prestação de serviço, que também geralmente é para o profissional habilitado, mas que visa suprir necessidades técnicas, né? É diferente da um auxílio técnico, né? A assistência só você lembrar de assistência técnica quando você precisa, de fato, quando algo que você comprou quebrou, uma máquina de lavar, um celular, enfim, né? Tem que suprir a necessidade técnica, né? E a assessoria não, é um auxílio para elaboração de projeto ou execução. O cadastro como construído, que a gente chama de as-built, né? É a etapa destinada a documentar tecnicamente e de forma fiel os resultados da obra executada a partir de projetos e eventuais alterações realizadas, com a anuência dos autores e respectivos responsáveis técnicos dos projetos, certo? Então, o as-built tem que ter a anuência do autor, certo? E aí tem que ser documentado, né, o resultado fiel daquela obra. Já o cadastro técnico multifinalitário, né, é um registro de dados que serve de base para a conclusão da obra ou do serviço técnico, consistindo na revisão dos elementos do projeto em conformidade com o que foi executado, tá? Então, é uma revisão, é um registro, tá? O cadastro como construído, que é o as-built, é uma etapa, né? Onde a gente vai documentar, né? Como é que aquela obra ficou depois de finalizada, né? Se teve alteração com relação ao projeto inicial, enfim. Eles são parecidos, mas é bom frisar, né, as palavras-chave para poder memorizar. Aí nós temos aqui estudo de viabilidade de arquitetura, estudo de viabilidade do empreendimento e estudo de viabilidade técnico-financeiro, econômico-financeiro, perdão, certo? Gente, o de arquitetura do empreendimento, a única coisa que muda é que no de arquitetura nós temos a palavra para concepção arquitetônica. É a etapa destinada à elaboração de análise e avaliações para seleção e recomendação de alternativas, tá? Para concepção arquitetônica e dos seus respectivos elementos, instalações e componentes. Aí veja o estudo de viabilidade do empreendimento. É a etapa destinada à elaboração de análise e avaliações para seleção de alternativas para a concepção da edificação de seus elementos, instalações e componentes. Pronto. A única coisa que não tem igual é essa palavra para a concepção arquitetônica. Então, você já decora que o de viabilidade de arquitetura tem a concepção arquitetônica e o do empreendimento não tem. E o estudo de viabilidade econômico-financeira tem a palavra econômico-financeira, né? Análise técnica e econômico-financeira de empreendimento para fins de subsidiar planos, estudos e projetos da mesma natureza, certo? Agora nós temos a diferença entre gerenciamento de obra e gestão, tá, gente? E, ó, gerenciamento é uma atividade, certo? Que é desenvolvida por um profissional habilitado, que vai buscar, né, controlar os aspectos técnicos e econômicos do desenvolvimento de uma obra ou serviço técnico, envolvendo a administração dos contratos e iniciando um rigoroso controle do cronograma físico-financeiro. Então, gerenciar uma obra nada mais é do que você observar se aquela obra está andando em conformidade com o cronograma, né, controlar esses aspectos técnicos, econômicos, tá? E gestão, ela é algo mais amplo, tá? Gestão é algo mais amplo do que gerenciamento, tá? Gestão é o conjunto de atividades desenvolvidas, também por profissional habilitado, que engloba o gerenciamento da concepção, elaboração, projeto, execução, avaliação, implementação, aperfeiçoamento e manutenção de bens e serviços dos seus processos de obtenção. Então, veja que a gestão ele não fala nem só exclusivamente em obra, engenharia, né? Ele fala em bens e serviços e processo de obtenção. Então, a gestão é algo muito mais amplo do que o gerenciamento, tá? Dito isto, né? Trouxe uma questão de 2024, da Sebrasp também, né? Obviamente, onde ele vai fazer justamente isso que eu disse a vocês: pegar conceitos parecidos e tentar confundir. Ele traz o estudo de viabilidade arquitetônica, tá? E fala que é uma etapa destinada à elaboração de análise técnica e econômico-financeira. Gente, só nisso aí você já matava, né? Que está errado.
porque não é econômico-financeira, né? O estudo de viabilidade arquitetônica, ele vai ver a viabilidade do projeto arquitetônico, né? Lembra que eu falei para vocês, tá certo? Aí esse chegou no slide assim que eu deixei com bastante carinho, que eu fiz com bastante carinho para vocês de forma bem didática, porque é uma parte da norma que é super importante, porém não é fácil memorizar, tá, gente? A NBR 16636, parte 2, ela vai dividir o projeto em duas fases, tá? A fase de preparação e a fase de elaboração. Primeiro de tudo, uma dica para vocês. Quando você pegar esses assuntos que tem várias fases, vários tópicos, você tenta memorizar quantos são, tá? Então, aqui a gente já sabe que são 16, tá? Nós temos 4 na parte de preparação e 12 na parte de elaboração. Na parte de preparação, a gente vai lembrar que tem que ser uma fase que tem que ser informações que são levantadas pelo empreendedor, né? Pelo seu cliente, pela pessoa que está querendo lhe contratar para fazer aquele projeto, certo? Então, levantamento de informações preliminares, né? Ele vai ter a obrigação assim, de levantar isso e lhe entregar, enquanto você é arquiteto da obra dele, né? Programa geral de necessidades, né? Porque primeiro vai fazer um programa geral, né? Que é mais amplo, depois a gente vai fazer lá na frente o programa de necessidade de arquitetura, certo? Estudo de viabilidade do empreendimento, que a gente já viu o que é, e esse levantamento das informações técnicas específicas, que ele vai estar no final dessa fase de preparação e no início da próxima, né? De elaboração. E, de fato, na norma está assim, repetido mesmo, tá, gente? Depois nós vamos ter o programa de necessidades para arquitetura, né? Onde a gente vai trabalhar, né, com organogramas, textos e tentar fazer, né, o programa de necessidade de acordo com cada cliente, com cada projeto, tá? Estudo de viabilidade de arquitetura, estudo preliminar de arquitetura, né? Anteprojeto arquitetônico, certo? Até aqui, gente, até o anteprojeto, tudo que eu venho fazendo é da parte arquitetônica, né? Programa de necessidade arquitetônica, estudo de viabilidade arquitetônica, estudo preliminar arquitetônico, anteprojeto. Cheguei, por que eu botei essa bandeirinha aí no meio, né, para vocês entenderem? Vocês se encontram arquitetos, né? Não vamos só decorar, vamos entender. Qual é a finalidade, né, de você, quando você começa a fazer um projeto de uma obra que futuramente vai ser construída, né? Precisa ser aprovado nos órgãos, né, licenciados, competentes. Então, quando eu fiz o anteprojeto, né, eu vou lembrar o quê? Que eu vou fazer só um estudo preliminar dos complementares, tá? Que são, né, a parte de eletricidade, hidrossanitário, estrutura, enfim, né? E depois eu já vou pegar esse projeto e vou levar para o licenciamento, certo? Então, estou lá, cheguei lá, né, na prefeitura da determinada cidade e consegui fazer o projeto e aprovei o projeto. Aí eu vou imaginar que eu estou saindo da prefeitura com a bandeirinha, aprovei, né? Então, vou embora para o escritório. O que é que vai faltar eu fazer? Eu não parei no estudo preliminar dos complementares, então eu tenho que chegar no escritório e fazer o anteprojeto dos complementares. Quando eu fizer o anteprojeto dos complementares, você vai ver que sempre o projeto arquitetônico ele vai estar um passo à frente, né? Aí eu vou fazer o projeto executivo arquitetônico, aí depois o executivo dos complementares, tá? Depois, aqui no 15, eu vou chegar no projeto completo da edificação, certo? E, por fim, eu tenho o as-built, que é a documentação conforme construído, que foi aquilo que a gente já viu lá, que é a documentação final, depois que a obra foi toda pronta, toda entregue, para ver se bateu, né, cara crachá com a obra, o projeto, né? Então, vocês memorizando essa sequência, vocês conseguem aprender, e não apenas decorar para cair na prova, tá? Então, são 16 fases, onde são 4 na primeira fase de preparação e 12 na segunda fase, que é de elaboração, certo? Qualquer dúvida, vocês podem também entrar em contato com a gente para tirar daqui para domingo, né? Sobre a prova, sobre questões, sobre tudo, certo? Próximo. No que se refere à compreensão de projeto de arquitetura e aos seus tipos de representação, julgue o item. Essa questão foi da Sebrasp 2024, né? Do STJ, tá, gente? Então, a fase de preparação de um projeto arquitetônico compreende as etapas de levantamento de informações preliminares, programa geral de necessidades, estudo de viabilidade do empreendimento e levantamento das informações técnicas específicas a serem fornecidas pelo contratante. Lembra que eu falei, né?
Isso aqui, gente, está bem redondinho, bem certinho. Ó, veja que a fase de preparação, que é a primeira, ela não tem nenhuma etapa que tem o nome arquitetônico. Ela já está no iníciozinho. Então, eu não tenho nenhuma etapa, né, que tenha o nome arquitetônico, né? Eu tenho todas as etapas que vão ter nomes genéricos, né? Levantamento preliminar, programa geral de necessidades, estudo de viabilidade do empreendimento e levantamento das informações técnicas específicas, tá? Mais uma questão, tá? Agora também 2024, do INPI. As etapas necessárias para a fase de preparação de projeto arquitetônico de edifícios, definidas no respectivo fluxograma do projeto da edificação, podem ser realizadas concomitantemente. Então, lembra daquela primeira informação que eu dei para vocês, né? Que o projeto ele tem uma sequência evolutiva, né? Uma sequência predeterminada. Então, eu não posso fazer concomitantemente algumas fases, né? Eu preciso ter uma precedência, eu preciso ter uma sequência, tá? Por isso que está errado aqui essa questão da Sebrasp 2024, certo? E aí ele fala, né, que lá no item 5.1.1, que a fase de preparação contém as seguintes etapas na sequência indicada. Então, é feito, né, na sequência, né? O levantamento, programa geral de necessidades, estudo de viabilidade e levantamento das informações técnicas específicas, certo? Gabarito erradíssimo. Gente, aí uma informação que eu trouxe para vocês aqui, importante, tá? Nós temos o quê? Na fase de preparação que eu falei para vocês, as atividades a serem desenvolvidas para a produção de subsídios ao projeto devem ser fornecidas pelo empreendedor, pelo contratante, tá? Então, não é você, como arquiteto, que vai sair correndo atrás, né, de tudo. O empreendedor já tem que trazer para vocês isso daí, certo? E na fase de elaboração, a gente tem aqui 3 divisões, tá? Nós temos informações de referência a ser utilizada, informações técnicas a serem produzidas e documentos técnicos a serem apresentados. Para vocês entenderem, a informação técnica ao ser utilizada, ela sempre vai se referir à etapa anterior. É tanto que quando você entra lá, só vai ter isso aqui na fase de elaboração, tá? Na de preparação não tem. A de preparação só tem dizendo que tem que ser o empreendedor que tem que fornecer mais nada. Quando você entrar na de elaboração, a primeira etapa, né, que é a de levantamento das informações, ela não vai ter informações de referência a ser utilizada, porque ela é a primeira. Então, não tem uma fase anterior para eu pegar a informação, tá? Entenda. E a informação técnica a ser produzida é a informação que aquela etapa vai deixar de subsídio para a próxima fazer a sua, entendeu? Então, por exemplo, o programa de necessidades para arquitetura, ele vai ter informações de referência que vai ser o levantamento, né? E vai ter informações técnicas a serem produzidas que vai dar subsídio para fazer a próxima etapa, que é o estudo de viabilidade, tá? E todas elas vão ter documentos técnicos a serem apresentados, certo? E o que é que acontece? Esses documentos técnicos, claro assim, que é muito difícil você memorizar todos, né? Mas é necessário saber, pelo menos, os principais, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente trouxe uma questão de 2025, desse ano, TRT10, né? Analista judiciário. Então, aqui tem assim, dizendo, as informações de referência a serem utilizadas no estudo de viabilidade de um projeto arquitetônico compreendem o levantamento de dados, o programa de necessidades para o projeto arquitetônico, além do levantamento de dados obtidos pelas demais atividades técnicas das especialidades. E aí tá certo, tá, gente? Então, veja, o estudo de viabilidade arquitetônico, ele vai estar, né, depois do programa de necessidades. Então, ele vai ter essa informação de referência do programa de necessidade, né? Além do levantamento, né? Que são as duas fases anteriores. Então, geralmente, essa informação técnica de referência vai ser sempre das fases anteriores, porque é uma sequência, tá? Memoriza isso aí que dá certo. Aí aqui tem, né, as informações técnicas de referência a serem utilizadas, né, no estudo de viabilidade arquitetônica. Então, veja que são as fases anteriores, é o levantamento de dados do projeto e o programa de necessidades para o projeto, né, aí além do levantamento das demais especialidades, certo? Aí aqui eu trouxe para vocês um quadrinho resumo, tá?
com essa documentação técnica a ser apresentada, pelo menos na fase de anteprojeto, porque cai muito em prova, e na fase de projeto executivo, né? Aí veja que o executivo ele tem bastante, tem mais coisa que o outro, porque já é um projeto mais finalizado, menos cru, né? O anteprojeto ainda está meio cru. Mas, basicamente, os desenhos são a planta de implantação, planta de terraplanagem, né? Plantas individualizadas dos pavimentos, no anteprojeto, né? Cortes, elevações, detalhes. Aí, mas, basicamente, a mesma coisa aqui no executivo, né? Cortes, só que no executivo eu tenho que ter cortes, né? Elevações frontais, posteriores e laterais, né? E detalhes dos elementos de edificação dos componentes construtivos em escalas compatíveis, tá? Então, já é mais detalhado do que no anteprojeto. Nos textos, né, o anteprojeto tem que ter memorial descritivo, memorial arquitetônico, né, memorial descritivo dos elementos da edificação. O executivo já tem mais coisas, né? Tem memorial descritivo dos elementos, memorial descritivo das instalações prediais, né? Memorial quantitativo com o somatório dos componentes construtivos e dos materiais e planilha orçamentária. Planilha orçamentária está em vermelho porque é um item importantíssimo, tá, gente? E que tem que ser acompanhar o projeto executivo, porque a gente tem que ter uma noção, não é que a gente vai calcular, a gente vai fazer a vez do engenheiro, né? Mas a gente tem que ter uma noção de valor de orçamento de obra, porque isso é muito importante, né, para o cliente que vai executar. E aí, gente, uma informação importante aqui nesse quesito é que tem os documentos que são opcionais, tá? Então, o que é que as bancas fazem? Ela mete lá o opcional dentro da questão, dizendo que é obrigatório para você errar, né? E aí, como é que a gente vai lembrar? O macetezinho, né, que eu coloquei aqui. Maquete da PRF, tá? Então, lembra lá da PRF, Polícia Rodoviária Federal? Então, qual é o macete? Quais são os opcionais? A maquete, né, da PRF. O que é a PRF? Perspectivas, recursos audiovisuais e fotografias, tá? Então, isso aí são opcionais, não é obrigatório. Os demais são obrigatórios. Mais uma questão, tá? A documentação técnica a ser apresentada no projeto executivo arquitetônico inclui, entre outros itens, memorial descritivo dos elementos, ok. Componentes arquitetônicos da edificação, ok. Planilhas orçamentárias, ok. Maquetes é opcional, né? E coordenação de projeto não está correto, né? É errado. Coordenação de projeto não é um documento, é uma atividade a ser feita, tá? E a maquete, ela não é obrigatória, certo? Se bem que a questão, ele não botou que era obrigatório. Ele disse que tem que ter a maquete, mas é opcional, né? Então, de certa forma, invalidou a questão. E agora, vamos falar um pouquinho da tecnologia BIM, saindo um pouco da NBR 16636, né? A gente trouxe aí os pontos principais importantes, certo? E agora a gente vai falar um pouco da tecnologia BIM. A tecnologia BIM, gente, é um assunto que está super em alta, né? Porque, como vocês sabem, tem essa questão, né, do avanço tecnológico, né? A migração, né, que o próprio poder público, né, incentiva, né? Vocês vão ver que a gente vai falar um pouco de um decreto que tem agora, estratégia BIM-BR também, tá? A gente vai falar um pouco sobre conceitos, né, da tecnologia BIM, um pouco da estratégia BIM, para vocês entenderem, né, como é que está sendo posicionado dentro da administração pública, né, para as obras públicas, e um pouco do Revit, que é o principal software BIM, né? Não é o único, mas é o principal, certo? E geralmente são as questões que caem em prova, falam do Revit, certo? Então, gente, olha só, primeiramente eu trouxe aqui uns conceitos do Manual de BIM do Estimo, tá? É um livro que é bem conceituado, né, que traz um pouco dessa tecnologia, dessa informação. E ele fala o seguinte, né? A modelagem da informação da construção, que em inglês é BIM, né, que é Build Information Modeling, é um dos mais promissores desenvolvimentos na indústria relacionada à arquitetura e engenharia e construção, né? Com a tecnologia BIM, um modelo virtual preciso de uma edificação é construído de forma digital, quando completa, o modelo gerado computacionalmente contém a geometria exata e os dados relevantes necessários para dar suporte à construção, à fabricação e ao fornecimento de insumos, tá, gente? Então, o BIM, ele não é só um desenho, como eu falei para vocês do AutoCAD, né? Que eu tenho as camadas do AutoCAD, só que eu desenho linhas, né?
Eu desenho uma linha, lá boto uma cor e digo que isso aqui é uma parede. Mas é uma linha, né? Então, aquela parede não tem nenhum parâmetro para que eu possa dizer que, de fato, né, é uma parede. Então, o BIM ele tem muitas funções necessárias para modelar o ciclo de vida de uma edificação. Então, a intenção não é apenas fazer de forma mais real, mais rápida, mas é antecipar problemas, né? Diminuir incompatibilidades também, certo? E quando é implementado de maneira correta, o BIM facilita o processo de projeto e construção mais integrado, né? Que resulta em construções de melhores qualidades, com prazo mais reduzido e custo menor, tá, gente? Então, é importantíssimo, é um sistema integrado que vai beneficiar, né? Aí aqui eu trouxe uma imagenzinha para vocês entenderem, tá? Então, o BIM ele vai envolver, né, a engenharia e a arquitetura, os proprietários, a construção, certo? Então, a gente começa, né, fazendo lá o estudo preliminar, estudo de viabilidade, né, as análises, né, através do BIM sobre de sol, vento, chuva, né, para ver a melhor orientação, melhor posição para construir. Projeto executivo, né, construção em 4D, 5D, fabricação, né, e a logística e construção, certo? Que é o finalzinho do ciclo, né? E a manutenção também, a operação, né? Da, da edificação. Não só o conceito dela, mas também a manutenção e a operação, né? O BIM serve para tudo, vocês vão ver. Aí tem uma questão aqui, 2022, Sebrasp, diz o seguinte: assinale a opção correta acerca da definição de BIM. BIM é um conjunto de políticas, processos e tecnologias que, combinadas, geram uma metodologia para gerenciar o processo de projetar uma construção e suas informações, utilizando plataformas digitais baseadas em objetos virtuais através de todo o seu ciclo de vida. A gente acabou de ver, né? Todo o ciclo de vida é beneficiado. Então, a letra A já é correta, ok? Na letra B, ele fala, BIM é um software, BIM não é um software, BIM é uma metodologia, uma tecnologia, tá? Software, o Revit, ArchiCAD são outros, tá? Letra C, BIM é uma metodologia de elaboração, até aí ok, análise de projetos que melhora a produtividade no escritório sem a necessidade de investimento em hardware e software. Gente, jamais, né? Para você rodar um programa desse, por exemplo, né, o AutoCAD já é pesado. O Revit nem se compara, né? Você tem que ter investimento em hardware, né, em computadores bons, em softwares bons, né, originais, enfim. Com certeza tem uma alta necessidade de investimento. Na letra D, né, ele fala que o BIM é um conjunto de soluções que são capazes de desenvolver modelos tridimensionais de edificações e instalações com objetos desvinculados de bancos de dados. Gente, no BIM, né, os elementos que a gente chama, né, que são paredes, portas, janelas, eles não são apenas gráficos, mas eles são parâmetros inteligentes, né, vinculados a um banco de dados subjacente ao modelo 3D. Então, essa vinculação do banco de dados, né, onde ele vai trazer informações, né, importantes, relevantes para a simulação daquele projeto, faz toda a diferença. Então, com certeza tem. E na letra E, né, que ele fala que o BIM é o uso do Revit aplicado à modelagem de projetos. Gente, ele reduziu o BIM ao uso do Revit, né, que embora o Revit seja um software fundamental e mais popular, não é o único, né? Não é o único a usar a tecnologia BIM. Não pode confundir o BIM com o Revit, tá? O Revit é um software que trabalha com o BIM, mas o BIM é uma metodologia muito mais ampla, tá? Sebrasp 2022, vamos lá. Sistema BIM, né, Autodesk Revit, permite a criação de um modelo tridimensional virtual do edifício. Até aí, ok. Fidedigno antes de sua construção. Esse modelo único reúne todas as disciplinas de projeto de edifício e seus complementares, possibilitando desde o início da sua implementação a detecção antecipada de incompatibilidades. Gente, é a grande vantagem, né, do BIM, tá certíssimo. É você prever incompatibilidades, né, e antecipar problemas, né, e ter construções cada vez mais eficientes, né, menos onerosas, né? Não só para o poder público, mas para o privado também. E é toda uma questão, certo? Agora vamos falar sobre a estratégia BIM, né? A preferência do uso do BIM em obras públicas, tá, gente? De onde veio isso, né? Qual é o embasamento? O principal embasamento está na nova lei de licitações, né? Que é lá de 2021, no artigo 19, parágrafo 3º. Então, o que é que diz esse artigo, né? Ele vai dizer que o estudo do BIM, né,
poderá ser exigido na elaboração de projetos e na execução de obras. Engenharia sempre que é adequada ao objeto da licitação, certo? O uso do BIM, aliás, eu falei isso tudo, desculpa, viu, gente? O uso do BIM, ele vai ser exigido sempre que houver adequação ao objeto da licitação, né? Por quê? Porque a lei estabelece uma diretriz de preferência para o BIM, indicando uma tendência e um objetivo do Estado em modernizar o setor da construção civil e dar mais transparência e eficiência a obras públicas, né? Além do que, o BIM também, ele acelera os processos, né? Porque ele já sai o projeto todo parametrizado. Quais são os exemplos dessa não adequação? Né? Que ele fala assim, sempre que for adequado ao objeto da licitação, vou usar o BIM. E quando é que não é adequado, né? Por exemplo, obras que têm menor complexidade, reforma muito simples, né? Ou em locais que têm baixa estrutura tecnológica, que não vai ter computadores que rodem, né? O BIM, os softwares BIM de forma satisfatória, certo? Então, a lei de licitações, ela trouxe essa novidade, certo? E a estratégia BR, né, BIM-BR, né, que já teve um outro momento também, agora voltou, né, com esse decreto número 11.888, visa promover um ambiente favorável ao investimento e à difusão do BIM no país, tá? Então, essa estratégia ela estabeleceu fases graduais de implementação para órgãos e entidades da administração pública. Então, a administração pública vai ter que se adaptar, né, tornando obrigatório o uso cada vez mais complexo do BIM, como projetos, planejamentos, orçamentação e gestão de ativos. E o BIM, ao fornecer modelos digitais mais detalhados e integrados, permite que a administração tenha um projeto básico, né, e executivo de maior qualidade, aumentando a competitividade e a precisão das propostas na licitação. Tá, gente? Então, muito importante isso, certo? E aí, geralmente, o projeto básico é feito pela própria administração pública, né? Salve os regimes de contratação integrada. E aí, né, o uso do BIM tem que ser feito pelos funcionários internos, né? Que precisam de ter essa capacitação, precisa ter essa consciência de que a modernidade, né, vai ser cada vez mais obrigatório. A terceira fase, né, de implementação é 2028. A gente está em 25, faltam 3 anos, né? Então, de fato, vai até 2028 e vai ter que estar todo mundo aí se adaptando ao uso do BIM. E aí a gente tem uma teoria das 10 dimensões do BIM, tá? Que essa teoria tem algumas controvérsias, tem pessoas que discordam, tá? Mas a gente pegou em bibliografia e trouxe, tá? Então, quais são as dimensões? A 1D, 2D, né? Eu não vou falar todas. A 3D é modelagem digital, e essa dimensão adiciona-se à identificação das inconsistências capturadas de realidade de produtos BIMs, tá? A4 é o planejamento temporal precisamente vinculado de cada um dos elementos modelados vinculados, tá? Então, precisa ter essa vinculação, certo? O 5D, né? Vai lidar com a economia, com o orçamento, né? O 5D vai falar de orçamento, vai lidar com a economia do projeto, com cada elemento BIM, e sincronizando com o seu preço, né? Sua origem, sua instalação e os custos de implementação e manutenção. Olha, gente, que bacana, né? Você já vai saber se vale a pena comprar o produto, mesmo que ele seja no primeiro momento barato, porque possa ser que no futuro ele dê dor de cabeça, né? Então o BIM já consegue prever isso aí. O 6, a dimensão 6 é a sustentabilidade, gente. Pensar no vértice ambiental, né? Principalmente na emissão de CO2, né? Gás carbônico. Então, a dimensão 6, ela pensa nisso. A dimensão 7 é dedicada à operação e manutenção de instalações construídas em ativos manufaturados, tá? E a dimensão 8 é voltada ao conceito de acidente zero, para segurança e saúde durante o projeto e a fase de manutenção das construções. É super importante, porque, dependendo, né, tem canteiro de obras que realmente não tem condições, assim, dos funcionários ficarem lá, e aí esse conceito de acidente zero vai envolver isso daí também, né? A segurança em todas as etapas da construção, segurança na fase de projeto e construção. Aí o 9D, a construção enxuta, né? É uma tendência, né, no setor da construção, né? Diminuir a fabricação de resíduos, tá? E a dimensão 10 é um objetivo comum de todas as outras dimensões, que é industrializar a construção, né? Transformar o setor da construção no setor mais produtivo, integrando as novas tecnologias através da digitalização.
Então, é o quê? Diminuir cada vez mais o tempo de fazer os processos e automatizar cada vez mais. Aí tem uma pergunta aqui, 2024. O BIM será preferencialmente adotado nas licitações de obras de engenharia sempre que é adequado. A gente acabou de ver, né, gente? Então, veja que em 2024 foi cobrado isso na CESP, tá? Então, a gente já viu que é sim, verdade, tá? Aí vamos falar um pouquinho agora do Revit, tá? Que é um software, né, amplamente utilizado. É um software amplamente utilizado nas áreas de arquitetura, engenharia e construção, né? Desenvolvido pela Autodesk, especialmente para apoiar a metodologia BIM. Aí aqui, gente, eu trouxe para vocês a interface do Revit 2025, né? Então, número 1, página inicial, tá para vocês observarem, certo? Aí eu fiz aqui o 11, que é essa parte, né, da área de desenho, que é onde está o desenho, né, da casinha, tem uma bolinha lá no fundo, número 11, tá? E a paleta de propriedades também, que é parecida com a do AutoCAD, né, barra de opções, né, é do Autodesk, que é o mesmo fabricante, e acaba meio ficando repetido, né? E aí é isso, certo? O que é importante também saber do Revit é o conceito de famílias, gente. Famílias nada mais são do que um grupo de elementos com um conjunto comum de propriedades, parâmetros e representação gráfica, que podem ser facilmente replicados e adaptados no modelo. Então, cada família tem um objeto paramétrico que carrega a sua informação, certo? Por exemplo, eu tenho aqui um desenho, uma porta, né? Que não é apenas um retângulo no desenho, mas é um objeto que vai conter dados sobre o seu material, tá? Ele pode ter o material, o custo do material, o fabricante, resistência ao fogo e dimensões variáveis, certo? Então, eu posso parametrizar tudo isso dentro de uma família, né? Que vai ser a família de portas. Aí, quais são os tipos de família, certo? Eu tenho família do sistema, que são itens básicos essenciais que só podem ser criados ou modificados dentro do projeto. Exemplo, parede, piso, telhado. Tem aqui a imagenzinha, né? Eu tenho lá parede, né? Telhado, piso, né? Escadas, enfim. E eu tenho famílias carregáveis, que são componentes que podem ser criados separadamente e inseridos no projeto, como, por exemplo, porta, janela, mobiliário, né? Adolescente adora compartilhar tudo. Eu digo isso porque eu dou aula a vários deles, né? E eu tenho também família do local, que é in place, tá? A in place é elementos únicos e customizados, criados especialmente para um objeto, para um projeto, na verdade, né? Então, são objetos que eles são criados só para aquele projeto. É uma família no local. Criei ali, né? Não levei para outros projetos, ficou uma família no local. Aí, os formatos de arquivo do Revit também despencam em prova, tá, gente? Então, vale memorizar que o RVT, né, que é o arquivo principal do Revit, é o que abre, né, os arquivos do Revit. RFA é arquivo de família de elementos, tá? RTE é arquivo de modelo, né? Então, template, né? Se eu vai conseguir comprar um template, né, organizar tudo, vai ser nesse formato RTE. RFT, Arquivo de Modelos para Famílias, e FC, que é o Industrial Foundation Classes, que é o arquivo de intercâmbio, é o arquivo de interoperabilidade, que quase não sai. Então, é um arquivo que eu posso exportar do Revit e abrir em qualquer outro software, tá? Tem até uma imagenzinha aqui, ó. Interoperabilidade, né? E de acordo com o ESTMA, lá no manual, né? A habilidade de trocar informações entre seus sistemas BIM, projetista, construtora e outros fabricantes é essencial, né? Que tudo seja compartilhado. Então, a interoperabilidade é crucial para o processo BIM, permitindo que o modelo do Revit se comunique com outros softwares e plataformas. Aí, o formato padrão, né, é o IFC, tá? Como a gente já viu, que é o padrão de arquivo aberto do Windows. O Revit permite importar e exportar arquivos IFC, garantindo que o modelo de informação possa ser lido por softwares de outras disciplinas, orçamento, análise estrutural, facility management, mesmo que não seja no AutoCAD, tá? Então, tem aqui a figurinha, né, do IFC, que é o formato do arquivo, né? Na aplicação de BIM, então a gente pode usar no Revit, em outros programas também, tá? Por isso que é chamado de arquivo aberto, porque facilita esse intercâmbio, né? Aí eu tenho a questão aqui 2022. O esquema de dados padronizados em formato aberto, não proprietário,
mantido pela BuildSmart e permite a troca de modelos e informações entre as ferramentas BIM e que tem sido o padrão de interoperabilidade adotado pela indústria da construção é qual? A gente acabou de ver, né? IFC, tá? É o IFC. DWG AutoCAD, RVT é do Revit, mas não é um arquivo em padrão aberto, né? E o PDF, né? São arquivos de texto, tá? Então, gente, para a gente finalizar essa parte, eu trouxe para vocês aqui uma questão discursiva de 2024, tá? Ano passado, que trouxe essa questão do BIM, tá? Então, ele dá um textinho aqui dizendo: atualmente, os novos sistemas computacionais aplicados à arquitetura, que pretendem suprir as inúmeras lacunas da concepção e da construção, estão voltados para o sistema BIM. Esse novo instrumento para concepção arquitetônica e construção enfoca no modelo único tridimensional para o gerenciamento de todo o ciclo de vida do projeto, cobrindo desde a concepção, construção e integração dos projetos complementares até o desmonte da edificação, todo o ciclo de vida, né? Visto que o modelo tridimensional específico é uma aproximação da realidade, modelado de acordo com os componentes reais da construção, como paredes, pisos, né? É a característica de bancos de dados virtuais de famílias de objetos da construção nos novos sistemas computacionais aplicados à arquitetura. Deve abranger toda a gama de informações e atributos de cada componente e poderá vir a ser utilizado na confecção e na construção da edificação. Então, a banca trouxe esse textinho motivacional, né? E deixou 3 perguntas. Possibilidades e barreiras na experimentação do processo de projetação bidimensional em comparação ao tridimensional, tá? Então, qual foi o padrão de resposta, né? O processo de projetação arquitetônica compreende aspectos de expressão de composição arquitetônica, de representação dos métodos de desenho técnico. Esse projeto ressalta 2 aspectos: o programa arquitetônico e os meios de composição arquitetônica, ambos igualmente necessários e indispensáveis à realização da conjectura arquitetônica. A composição está associada às ferramentas, arquitetos produzem as formas de acordo com as ferramentas disponíveis para a concepção. O auxílio da projetação bidimensional está associado à lógica de réguas, compassos e esquadros que facilitam a composição ortogonal, enquanto a computação gráfica tridimensional permite uma maior flexibilidade na especulação da forma orgânica. O processo de criação e manipulação de modelos bidimensionais compreende o método direto de padronização da forma e estabelece uma relação direta entre a forma e a função, enquanto o processo generativo tradicional, tridimensional paramétrico está ligado à customização da forma. Tá? Então, ele trouxe aqui o padrão de resposta, né, que são as barreiras na experimentação do processo bidimensional, certo? Porque na segunda questão ele fala, né? Uso de modelos computacionais paramétricos do sistema BIM no processo de projetação arquitetônica. Então, agora ele vai falar dos modelos computacionais paramétricos, né, do BIM. Então, esse uso de modelos, ele fala que permite a flexibilidade, a gente já viu isso, né? O parâmetro do BIM, né, eu consigo fazer uma antecipação da construção, né? Não só na parte de projeto, mas na parte de execução e manutenção também. Tá? Eu consigo prever como é que aquilo vai se comportar, né? É uma contribuição para o processo de projetação, uma vez que o projeto é consequência da gama de variabilidade de possibilidades de possíveis soluções para o mesmo processo de validação do programa arquitetônico e da composição arquitetônica. Esses modelos alteram a ênfase do projeto arquitetônico de fazer formas bidimensionais para a busca de forma tridimensional. A representação técnica nesses sistemas BIM deixa de ser o foco para ser uma consequência automática do processo de produção arquitetônica. É isso, né? A Sebrasp aí queria esse padrão de resposta. E, por fim, né, ele pergunta qual a importância da implementação do sistema BIM nas obras públicas, né? Então, a transferência de informações entre os membros da equipe de obras está cada vez mais complexa. Tornam-se mais dispendiosos e passíveis de erros e inconsistência. A implementação dos sistemas BIM reduz esse problema e, como consequência para a sociedade e para os órgãos públicos, diminui alto número de obras paralisadas. Né? Por quê? Porque muita obra é paralisada, principalmente do poder público, né? Quando tem algum problema de projeto,
que viu que ia faltar alguma coisa, que não foi feito de tal forma, né? Então a obra fica lá parada até resolver, né, gente? Isso não é nada sustentável, né? Porque fica um local ocioso que poderia abrigar algumas pessoas que moram, né, em situações desfavoráveis. E por isso que a estratégia BIM ela é importante, porque ela vai fazer essa antecipação, né, daquele projeto, daquela construção, antes dela ser construída, e consegue prever alguns danos e já recalcular, e aí dá tudo certo, tá? Então, gente, aqui a gente finaliza, tá? E a partir de agora a gente vai falar da revisão exclusiva, né, secreta, né, para os alunos do Organiza, tá? A gente vai abordar os outros temas. Espero que vocês tenham gostado, certo? Tentei passar tudo ao máximo, né, de tempo, com o maior carinho, trazendo aqui, né, tentando abranger o máximo de assuntos possíveis, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Agradeço a atenção de vocês, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.